Nós estamos dando início a mais um encontro de estudos avançados aqui no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, Casa de Deolindo Amorim, Jorge André, e de todos os mentores que fundaram e têm trazido o ICEB aqui até a sua atual circunstância, e nós rogamos a todos, contamos com teu coração, Jesus, para a continuidade do nosso querido Instituto. E é exatamente Jesus, ao teu coração, de cujos benefícios nós todos temos sido usuários e usufrutuários ao longo de séculos, que neste instante nós te agradecemos as bênçãos de cada dia, a misericórdia com que tens pavimentado nossas existências, nossos caminhos ao longo desses longos séculos. E particularmente neste instante, Jesus, nós te rogamos a continuidade também de tuas bênçãos para a continuidade do ICEB. E particularmente neste instante, ao te rogarmos proteção, luzes para todos nós, que em ambos os planos de existência estamos agora referenciados ao nosso estudo, e muito especialmente Jesus, desce por sobre a mente e o coração de nosso querido irmão, companheiro, amigo Luciano Klein Filho, para que ele possa mais uma vez, para a alegria e honra do ICEB, trazer aqui o fruto de suas pesquisas no campo de sua especialidade, na história do Espiritismo, porque ele hoje, Jesus, vem nos falar sobre Espiritismo e imortalidade, as mesas girantes no Brasil. Nós te agradecemos as bênçãos e damos continuidade em teu nome ao nosso encontro deste momento. Que assim seja, sob o olhar de nosso Pai. Bem, então estamos aqui recebendo mais uma vez Luciano Klein Filho, que é professor licenciado em História, pós-graduado em História sobre questões teóricas e metodológicas, é presidente da Federação Espírita do Ceará, presidente do Memorial Bezerra de Menezes em Fortaleza, Ceará, claro, diretor do Instituto do Ceará, Histórico, Geográfico e Antropológico, é pesquisador renomado, sua atuação é na área de recuperar e preservar a memória do Espiritismo no estado do Ceará, e nós vamos vendo também no Brasil. É escritor, tem várias obras publicadas, fundou o Centro de Memória de Viana de Carvalho, tem, na verdade, muitos outros livros sobre Viana de Carvalho, o Tribuno de Icó, Memórias do Espiritismo no Ceará, Bezerra de Menezes, Fatos e Documentos, O Casarão do Outeiro, Memórias e Ilustrações, álbum de fotografias do Colégio Militar. Lançou em 2022, pela Federação Espírita do Estado do Ceará, em Fortaleza, o livro com quase 1.200 páginas, que sintetiza pelo menos 30 anos de estudos e pesquisas sobre o cearense Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Bezerra de Menezes, o homem, seu tempo e sua missão. Com textos, fotos inéditas de Bezerra, o socorro por ele prestado, os motivos que o levaram a escrever sobre a loucura e tantos outros desdobramentos na riquíssima e esplendorosa obra Encarnação desse espírito valoroso a cujo coração nós todos tanto devemos. Luciano Klein Filho, Deus te abençoe, meu irmão, obrigada mais uma vez. Nós somos todos ouvidos. Meu amor, eu que agradeço. A honra e a alegria é toda nossa de podermos contribuir com o ICEB, com a Casa de Deolindo Amorim e do saudoso Dr. Jorge Andréa. Deolindo, infelizmente, quando me tornei espírita, ele já tinha retornado ao mundo maior, mas em relação ao Dr. Jorge Andréa, até porque chegou
há um século de existência, todos nós tivemos o ensejo de não o conhecer pessoalmente, mas de assistir muitas de suas preleções e ler os seus livros, seus trabalhos, sempre com informações preciosas. Lamentavelmente, infelizmente, hoje, em nível nacional, nem todos como vocês valorizam o trabalho, não só dele, mas do próprio Deolim, figuras que não podem, em hipótese alguma, ficar no esquecimento. Então, muito grato, meu amor, vibrando aqui por sua saúde, para que você fique bem, dodói hoje, mas a Rosa, o Carlos, a Joaline e outros tantos companheiros irão ajudar você aí, certamente, na parte final da nossa atividade de hoje, com as perguntas e respostas. Na última atividade que tivemos no ICEB, na nossa última live, o estudo, por sugestão sua, querida, nós fizemos um levantamento, mesmo que ligeiro, acerca da trajetória histórica do Espiritismo, sobretudo tentando entender o contexto sociopolítico, econômico, social em que ele surge, e fizemos abordagens também em relação a alguns aspectos, alguns fatos, alguns fenômenos dessa fase que antecede o advento da doutrina sistematizada por Allan Kardec, que o doutor Bezerra de Menezes, curiosamente, em um artigo publicado no Reformador, já na década de 1890, chamava de fase pré-espirítica, ou também de proto-espírita, pouco estudado, infelizmente, em nosso Brasil, presentemente ainda, e, lamentavelmente, também em nível mundial. Porque nos esquecemos que Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, a obra eminentemente científica da chamada Codificação Espírita, lançada em 1861, ele nos diz categoricamente que o ponto primordial ou de partida do Espiritismo foi exatamente esse instante em que eclode na Europa, na América do Norte, na América do Sul, por que não dizer no mundo inteiro, por que não dizer uma espécie de pandemia do ponto de vista espiritual, os insólitos fenômenos das mesas girantes, também chamadas de dançantes, e curiosamente, uma expressão que poucos usam, falantes e voantes. Nós encontramos em alguns artigos e alguns jornais de época. Então, conforme nós vimos e recomendamos uma vez mais aos irmãos que assistam, quem puder, evidentemente, a live anterior, para que nós não repitamos alguns fatos que pontuamos no encontro passado, que tudo isso aconteceu em razão do contexto no qual o Espiritismo irá surgir. Num século de grandes dúvidas, de grandes incertezas no tocante ao porvir, ao que se sucederia com a alma na vida pós-mortem, se nós continuaríamos a viver para uma dimensão além desta que os nossos olhos materiais conseguem divisar, mas quando os mesmos cerrados, será que nós, e essa pergunta, e aí entra na seara da Nádia, da filosofia, essa indagação inevitável, vamos prosseguir para uma dimensão além desta que os nossos sentidos podem contemplar? Ou somos essencialmente, essa é a proposta também do nosso estudo de hoje, seres imortais? Vamos observar, portanto, que nesse período em que aparecem muitas doutrinas de um teor profundamente ceticista, negativista, que se posicionava contra as ideias espiritualistas, e pondo em xeque até a existência de Deus, é que vão acontecer esses fenômenos. E o Espiritismo virá, a seu turno, além de nos repetir aquilo que Jesus outrora nos deixou, há 20 séculos, entendendo o aspecto moral do Espiritismo ou religioso, no sentido do religare, como sendo exatamente essa revivescência da essência pujante, da mensagem que o poeta Galileu nos trouxe quando, de sua breve permanência, quando esteve entre nós, há 2000 anos, num contexto gravíssimo também da história da nossa humanidade, embora nascido num período de paz, quando o Império Romano chegara ao seu ápice em termos de desenvolvimento, durante o governo de Otávio Augusto,
mas desencarnaria já durante um período de estabilidade de um imperador que não foi um bom administrador, conhecido também por sua vida não muito recomendável em termos de integridade moral, o imperador Tibério, quando ele foi crucificado. Nesses 3 anos finais da sua jornada, os 3 anos que possibilitaram à humanidade testemunhar a mais estupenda revolução, uma revolução sem armas, uma revolução fundamentada no amor, que ele não só pregou, mas demonstrou na relação com todas as pessoas com as quais ele teve a oportunidade de conviver. Então, esses fenômenos surgem no século XIX. No século que vinha, na esteira de outras mudanças igualmente importantes do século precedente, com o movimento iluminista, e o Espiritismo vem, portanto, com esse escopo, não de combater as propostas filosóficas, mesmo antagônicas, mas de oferecer às religiões, então, existentes, o instrumental necessário para que as mesmas pudessem enfrentar aquele que, em tese, aspas, seria o inimigo comum de todas, que é o materialismo. O Espiritismo não veio, aliás, isso é curioso, para combater o ateísmo, porque o ateu é aquele que crê que não crê, já é uma crença, mas exatamente para nos fornecer os subsídios necessários ao enfrentamento dessa visão e toda a percepção da realidade a qual todos nós, espíritos imortais, estamos sujeitos. Somos viajores do infinito, temos, mercê do conhecimento espírita, a compreensão de que será através do nosso avanço individual, coletivo, ao longo do nosso carreira evolutivo, nas nossas etapas existenciais, nesse ir e vir constante que representa o teatro humano, é que nós vamos, portanto, amealhando patrimônios de luz, de conhecimento e de sabedoria. E através do nosso empenho no bem, seguindo a recomendação do texto pela tradição atribuído a Pedro, o discípulo querido de Jesus, que se tornou a pedra angular na sustentação da boa notícia, que o amor, conforme assevera em sua epístola, cobre a multidão de erros ou de pecados. Assim sendo, em avançando no bem e avançando no amor, em seguindo as orientações lúcidas que os imortais nos dão através de Allan Kardec, de maneira muito especial, por intermédio dessa obra que neste ano celebramos os 160 anos de sua publicação, o Evangelho segundo o Espiritismo, nós podemos, à medida que nos conscientizamos da necessidade de nos tornarmos verdadeiramente espíritas, que é aquele que empreende os esforços necessários para domar, expressão original de Kardec, ou vencer, opção que preferimos, em termos de expressão, as nossas más tendências ou as nossas más inclinações, e assim nos tornarmos, como ele também preconiza no capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, seja perfeito, quando nos fala do homem de bem, para que nós possamos plenamente exercermos a lei de justiça, de amor e de caridade. Portanto, feito esse preâmbulo, nós voltamos ao contexto do século XIX, o 800, que foi exatamente, sobretudo, em seu momento crucial, em meados daquele século, que nós vamos ter toda uma convulsão, toda uma movimentação frenética, podemos assim dizer, da espiritualidade para, de forma contundente, porque se fazia necessário, e era um meio, talvez, de, usando a expressão bem nordestina, chacoalhar, pegando no colarinho, a mentalidade de muitos incrédulos de então, a realidade imortalista do ser. Porque o Espiritismo veio, e nós sabemos, entendendo a leitura do Evangelho de João, tocante ao advento do Consolador prometido, para nos trazer uma mensagem de consolação. Como dissemos na vez passada, o Espiritismo é o outro Consolador, porque Jesus foi, é e sempre será o Consolador por excelência. E além dos ensinamentos que ele nos traz,
E é importante já fazermos essa reflexão, porque hoje estamos num dia em que o mundo também, de certa forma, se viu aturdido pelo que nós, seres humanos, aí, numa época de tantas conquistas científicas, tecnológicas, somos capazes de cometer em relação ao nosso próximo. O que aconteceu barbaramente, não podemos esquecer, infelizmente, no local onde Jesus optou por viver há 2000 anos, que já naquela época era uma região de muito conflito. Acontecimentos lamentáveis que hoje ainda reverberam e que provocam situações também dolorosas em relação a todos aqueles que se antagonizam em razão dessa cegueira momentânea, da não percepção de que, de fato, como são os povos de origem islâmica e judaica, irmãos, porque são descendentes de um mesmo pai, biblicamente falando, que é o pai Abraão, conforme nós podemos depreender quando conhecemos melhormente a história tanto do judaísmo quanto do islamismo, religiões respeitáveis, sobretudo por aqueles que vivem plenamente os preceitos de suas concepções de fé. E o fato, portanto, querida, é que nós vamos ter, nesse contexto ainda em que vivemos, a ideia de que o Espiritismo se nos apresenta realmente como o Consolador prometido por Jesus, porque ele, e aí volto ao foco do tema de hoje, o que em cima, o assunto específico que vamos trabalhar, que é as mesas girantes, mas a ideia, e é até bom pensar que estamos já em fase cronológica, contagem para o tradicional Dia dos Finados, que abre no próximo mês, aí já iremos dar concepção a um outro estudo, mas lembrando que o Espiritismo se nos apresenta como consolador prometido, porque não há, sinceramente, não vejo, embora respeitemos todas as expressões de fé, que todas são caminhos que levam ao mesmo fim, que é Deus, nenhuma proposta filosófica, nenhuma concepção de fé que nos dê tanta ciência, que nos dê tanta certeza de que nós somos seres imortais quanto o Espiritismo. O Espiritismo literalmente matou, e matou efetivamente, a morte, porque nos traz evidências, eu não gosto muito de usar a expressão prova, mas não deixa de ser provas contundentes acerca dessa nossa imortalidade. Quando analisamos fenômenos na área mediúnica, não só os médiuns do século retrasado, os médiuns do século passado, entre os quais o mais conhecido e amado por todos nós, pertinho de nós, brasileiros, Chico Xavier. Quando nós passamos a ter, através da sua mediunidade limpa e clara, uma mediunidade exercida com Jesus plenamente, nós constatamos que somos seres que não morremos ou que apenas mudamos de endereço, transferimos-nos de uma a outra dimensão existencial. Então, o Espiritismo literalmente matou a morte. O Espiritismo repete Jesus, que nunca proclamou a morte, sempre proclamou a vida. Vim para que vós tivesseis vida, vida em abundância, vida em plenitude. E o seu missionário, o missionário de Jesus, adrede preparado para uma missão desse tipo, não sucumbiu aos apelos do mundo. Manteve-se coerente em relação àquilo que veio a fazer na Terra, desde o dia 3 de outubro de 1804, quando aqui chegou, renascendo em Lyon, na França, passando por toda uma trajetória, e como soe acontecer com as grandes almas que passam pela Terra para o exercício de uma missão extraordinária, passou por provas acerbas, por dificuldades, por perseguições de várias ordens, até que, em razão da tutela também de uma alma abençoada, o professor Jean-Henri Pestalozzi, que o aparelhou para o enfrentamento de algumas dessas vicissitudes, ele nos ensejará, no dia 18 de abril de 1857, a publicação da obra fundamental da doutrina que norteia os nossos passos e que consigna efetivamente e oficialmente na Terra o advento do Consolador prometido, o surgimento do Espiritismo, a materialização da promessa profética do homem de Nazaré. O Espiritismo repete, como dissemos, a mensagem de Jesus e nos dá essa certeza. Mas não foi fácil assim.
para que chegássemos a essas definições que serão estabelecidas por Allan Kardec de 1855, quando ele trava contato com os fenômenos espirituais, ainda não bem compreendidos pelos seus coevos, pelos seus contemporâneos, nem, a princípio, por ele próprio, até o instante derradeiro em que ele, já com missão cumprida, embora breve, no dia 31 de março de 1869, retornará para, conforme dizia Viana de Carvalho, que eu chamava de mestre, colher no mundo espiritual a palma da vitória pela missão exitosa. Mas, aí sim, em relação ao que aconteceu no contexto de Kardec, já entrando um pouco mais na parte propriamente da nossa história, nós havíamos falado da vez anterior a respeito desses fenômenos que, inclusive, já se encontravam registrados na obra History of Spiritualism, de Arthur Conan Doyle, figura importantíssima também ao lado do Leon Denis, da Nádia, que tanto amo, poeta, filósofo, expressão que eu aprendi dela. Sempre repito, dando os devidos créditos nas minas palestras. Segundo a Nádia, o Vale, Leon Denis, o filósofo, poeta, e o grande Conan Doyle, também figura notável, afetuosa, amorosa, embora algumas concepções da forma como ele encarava o espiritualismo na moda inglesa, mas talvez por sua convivência com Leon Denis, embora ele não tenha sido tão explícito, diferentemente dos outros ingleses, cremos que ele aceitava a tese, assim entendida, da reencarnação, que é uma ligeira divergência que há entre os espiritistas franceses e os ingleses, embora ele fosse escocês. O fato é que Conan Doyle faz todo um passo a passo, colhendo, sem ser historiador, mas é interessante, todas as informações necessárias para que nós pudéssemos entender esse processo desenvolvimentista do entendimento dessas questões fenomenológicas da área da mediunidade até o trabalho de Allan Kardec, que, infelizmente, ele, até talvez por opção ou por não compreender muito bem a grandiosidade da missão de Allan Kardec, não tenha contemplado um trabalho mais substancioso nesse mistério. Mas o fato é que ele pontua também em relação aos fenômenos das mesas girantes. Como dissemos no Livro dos Médiuns, Allan Kardec assevera que o ponto de partida do Espiritismo será o momento exatamente em que as mesas girantes irão provocando alarido, provocando barulho, na expressão de Conan Doyle, a verdadeira invasão organizada que os imortais fazem, como dissemos há pouco, para nos chacoalhar, para nos sacudir, diante das incertezas, das dúvidas que tinham a respeito da imortalidade da alma. Ainda hoje, todos nós, muitas vezes, queremos uma prova contundente. Eu só acredito se a síndrome de Tomé, se eu vir. Se eu não vir, aí eu não aceito. Lembramos que Jesus dizia, bem-aventurados que não viram e creram, né? Em relação a Tomé, que tinha também as suas virtudes, o discípulo racionalista por excelência, e que, lamentavelmente, também é esquecido, porque deu uma grande contribuição, notadamente através do seu evangelho, descoberto não muito distante do dia que nos encontramos, na década de 1940, na localidade de Nag Hammadi, o Evangelho de Tomé, que tem uma postura agnóstica, semelhantemente, em certos aspectos, a proposta espírita, que nos faz entender a necessidade de nos voltarmos para nós mesmos, de mergulharmos no nosso mundo interior, para que assim possamos melhormente nos conhecer. Portanto, nós vamos ter essa postura ainda muito comum nos dias de hoje, em que nós duvidamos. Eu queria uma prova cabal, né? Aí eu me lembro muito do saudoso professor Henrique Rodrigues, você deve ter conhecido, Nádia, que era um psicobiofísico, muito amigo do Newton Boechat, e ele que estudou medicina durante um bom tempo, ele diz que se a prova convencesse alguém de alguma coisa, médico não fumava, né? E eu acrescentaria, dentista não chupava bala nos dias de hoje, porque nós sabemos as consequências negativas do fumo, e o médico normalmente faz dissecação de cadáver, e ele dizia muito isso, que via médicos que apresentavam aos estudantes o corpo humano para as análises, nos estudos específicos da medicina, de anatomia,
e quando dissecava um cadáver na parte do pulmão de um fumante, ele percebia que havia um líquido viscoso, e mesmo assim dizer que certa feita viu seu médico, esse orientador, sair da sala de estudos e fumou o seu cigarro. Da mesma forma, os dentistas, ou nós. Então, se prova convencesse alguém de alguma coisa, o médico não fumava, nem o dentista chupava balas ou bombons. Então, nós vamos ter esse contexto em que havia uma solicitação por parte desses incrédulos a que houvesse fenômenos. E o fenômeno das mesas girantes, que seguem aos episódios de Hydesville, de 31 de março de 1848, na família Fox, que foram fenômenos de efeitos físicos, com pancadas, com os raps, nós vamos tê-los acontecendo a partir do início da década seguinte, que são os anos 1850, a década ou década do advento do Espiritismo. Ao que nos parece pelas pesquisas que foram feitas, e aqui eu queria abrir um espaço, Nádia, nós não podemos deixar de esquecer esses companheiros que, numa época muito mais difícil do que a nossa, de fazerem pesquisas, conseguiram nos brindar com obras como, por exemplo, a obra de Zeus Vantuil de Freitas, As Mesas Girantes e o Espiritismo. Esse homem, que hoje é muito fácil, quem nos ouve aqui, os historiadores, que de repente estejam assistindo à nossa participação, é muito fácil você viajar e ir às bibliotecas do mundo inteiro virtualmente. O Zeus Vantuil fez um trabalho ciclópico, não só em relação ao livro que ele apresentou em 1969, editado pela Federação Espírita Brasileira, Grandes Espíritas do Brasil, em que ele, por primeira vez, tendo essa percepção, ele que desencarnou velhinho, cheguei até a, não o conheci pessoalmente, mas cheguei até a manter um contato telefônico com ele, quando começamos as nossas pesquisas do Viana de Carvalho, e ele, inclusive, nos mandou uns informes que incluímos, com a necessária, com a devida gratidão a ele, nós colocamos o registro, o nome dele no nosso primeiro livro, Viana de Carvalho, do Mundo do Icó, ele nos passou algumas informações. E ele desencarnou velhinho, deu uma contribuição que hoje muitos não reconhecem. É impressionante isso. E antes dessa obra que fizemos missão, tem uma outra que ele começou a trabalhar, exatamente curioso isso, 100 anos após a eclosão dos fenômenos das mesas girantes, na década de 1950, ele começou a publicar uma série de artigos na revista Reformador, da Federação Espírita Brasileira, e revista inaugurada em janeiro de 1883, por Elias da Silva, e que até hoje permanece, certamente é um dos periódicos mais longevos, eu diria até do mundo, do Brasil, lá do Jornal do Brasil, continua até hoje ininterruptamente divulgando, no caso Reformador, a mensagem espírita. Então, o nosso querido Zeus Vantuil publicou nas páginas do Reformador, 100 anos após a eclosão dos fenômenos das mesas girantes, uma série de artigos substanciosos, riquíssimos, fruto das suas pesquisas. E veja que naquela época não tinha as facilidades que nós temos hoje, pegar um celular, de escanear um documento, de bater, usando a expressão ainda da minha época, bater uma fotografia ou tirar uma fotografia. Ele conseguia fazer tudo isso. Visitou arquivos da Europa, de bibliotecas como a Biblioteca Nacional, num esforço que hoje nós não valorizamos. Assim como já falamos da vez passada do Antônio Lucena e outros tantos companheiros queridos, o próprio Deolindo Amorim, e que são esquecidos, Eduardo Carvalho Monteiro, mais recentemente, que eu tive a oportunidade de conhecer, de privar da amizade. Então, o Zeus nos brindou com essa obra fantástica, também editada pela Federação Espírita Brasileira, As Mesas Girantes Espiritistas. Nessa obra, ele foi o pioneiro nesse capítulo, nesses estudos, nessas investigações, que conseguiu, de forma incrível, coletar informações acerca do que aconteceu tocante às mesas girantes, a princípio na Europa, com casos na Alemanha, na Itália, na França, nos países de língua francofônica. E aí ele recua e vem para as Américas. Por isso que sempre foi um fenômeno pandêmico, se assim pudéssemos dizer. E aí na América do Norte, na América Central, na América do Sul,
ele faz tudo isso com a necessária fundamentação a partir das fontes primárias que ele colhe esses informes, especialmente jornais, e aí ele registra os acontecimentos no Brasil. E aí, nesse sentido, que é interessante, embora nós tenhamos comentado da vez passada, mas ele registra fatos com mesas girantes. Antes de Kardec travar contatos, porque Kardec só vai tomar ciência dessa fenomenologia em 1854 e vai usar o seu bisturi investigativo, né, para que, com golpes de talento, pudesse ir burilando as bases da doutrina até o advento propriamente do Espiritismo, na magna data do 18 de abril de 1857. Então, ele vai observando para todos nós que aqui no Brasil também aconteciam várias dessas experiências, a começar do Rio de Janeiro. Inclusive, já no início de 1853, ele colhe informes do Jornal do Comércio, também jornal tradicionalista, que nós podemos trabalhar, inclusive hoje, encontrar muitas informações. Aquele livro sobre o qual falamos da vez passada, a versão à língua portuguesa dos trabalhos de Alfonsi Carnet, Os Arcanos da Vida Futura Revelados, nós encontramos no Jornal do Comércio, ou seja, essa obra precursora do Espiritismo, que falava da vida do mundo espiritual, falava de colônias espirituais, falava do Vestuário dos Espíritos, lançado em 1847, 7 anos antes do Espiritismo, através do trabalho desse compatriota de Kardec, pouco lembrado, pouco esquecido. Nós encontramos nas páginas do Jornal do Comércio a notícia da tradução dessa obra à língua portuguesa, como falamos da vez passada, e é sempre oportuno lembrar, o médico homeopata José Teixeira, que era da equipe de Bento Aubrier e do João Vicente Martins. Então, nós vamos ter o Jornal do Comércio divulgando por primeira vez notícias das mesas girantes no Brasil, seguindo-se jornais de Pernambuco. Nosso vizinho estado de Pernambuco, estamos no Ceará, na época chamado de província, porque nós estávamos no Brasil imperial. Então, nós vamos ter Pernambuco, Rio de Janeiro, e é importante pontuar outro vulto, inclusive estamos fazendo um trabalho investigativo a respeito dele, e é esquecidíssimo, apenas citado en passant por alguns pesquisadores, mas que foi, comentamos da vez passada, precursor de Kardec no Brasil, integra esse grupo de espíritas dessa fase pré-espirítica, conforme disse o Dr. Bezerra de Menezes, na própria história do espiritismo. Eu me refiro ao médico homeopata Alexandre Melo Moraes. Embora baiano, alagoano, baiano, ele se estabelece no Rio de Janeiro, e já no Rio de Janeiro, em 1853, ele organiza um grupo para investigar, antes de Kardec, o fenômeno das mesas girantes, ou dançantes, ou voantes, ou falantes. Então, ele faz um trabalho interessantíssimo na companhia de figuras conhecidas da sociedade fluminense. O Marquês de Olinda visitava também o Visconde de Uberaba e outras figuras de projeção da política imperial que tinham curiosidade em entender a que aquele fenômeno veio, qual o seu propósito. E, aliás, dissemos da vez passada, só para mostrar que ele não era simplesmente um curioso, mas ele era um estudioso do espiritismo, ele trava contato com as obras de Allan Kardec. Nós temos que investigar muitos intelectuais no Brasil, além daqueles que são registrados, entre os quais eu pontuo Melo Moraes, outro também, Manuel Araújo em Porto Alegre, que conviveu com o nosso primeiro imperador, Pedro I, e desfrutou também da amizade do segundo imperador, que era espírita declarado, que fazia reuniões mediúnicas. Então, são personagens desse contexto, desse período, mas, em especial, em relação ao Melo Moraes, o que nós colocamos da vez passada, Nádia, foi que ele já vinha fazendo um trabalho, isso faz parte da história do Espiritismo, em que ele conseguiu traduzir a primeira edição do Livro dos Espíritos e pretendia publicá-la em breve tempo, e até aventamos a possibilidade de não ter levado adiante esse seu projeto. Essa obra se encontra hoje na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Nós temos uma cópia do manuscrito, foi toda manuscrita, mas era a primeira edição, lembrando, né, que era metade das perguntas, praticamente, da segunda e definitiva edição, que é de 1860.
Então, ele não levou adiante o seu projeto, supomos, nós deduzimos, por intuição, a intuição do pesquisador, que muito provavelmente, já que ele presenteou com esse trabalho, com o esforço do seu empenho para divulgar o Espiritismo no Brasil, diga-se assim, a Biblioteca Nacional, em razão do fato de que ele viu que a segunda edição tornava praticamente desnecessária a primeira, o que inclusive Kardec fez corrigendas em relação à primeira edição, a edição de 1857. Então, ele guardou, não chegou nem a editar em livro, mas ela está toda manuscrita com as anotações quando ele dela. Esse homem fazia, antes de Kardec, aqui no Brasil, aí, experiências com mesas girantes, para tentar compreender o fenômeno. E aqui no Ceará, falamos da vez passada, que foi o periódico que, seguindo do Rio de Janeiro, foi o primeiro a divulgar, já em julho de 1853, transcrevendo jornais de Paris, na França, portanto, para que as pessoas pudessem perceber o que é que estava movimentando a atenção pela curiosidade dos parisienses, dos franceses, dos europeus. Era o fenômeno das mesas girantes. Fenômenos esses que despertaram a atenção dos países vizinhos também. E, como dissemos, da França se espalhou para o resto do mundo. O mais interessante, contudo, é que os cearenses, liderados pelo português José Smith de Vasconcelos, que recebeu o título de Barão de Vasconcelos, que desencarnou aí do Rio de Janeiro. Aliás, homenageemos essa figura importantíssima, porque amanhã, de 8 de outubro, é o dia do seu desenlace. Ele desencarnou no dia 8 de outubro de 1903, aí na cidade do Rio, e nasceu em Portugal, portanto, em 1817. Ele, inclusive, deixou descendência dos Smith de Vasconcelos, no Rio de Janeiro. Para quem gosta, eu não gosto muito desse estilo musical, mas aquele roqueiro, filho da Marta Suplicy e a própria Marta Suplicy, hoje residente em São Paulo, né, o Supla, não é o meu estilo musical, mas é descendente direto dele. A Marta Suplicy, aliás, é trineta, né? Então, tem toda uma descendência que ele deixou no Brasil e poucos sabem disso, né? Então, essa figura notável, o primeiro Barão de Vasconcelos, ele resolveu trazer e transcrever no periódico Cearense, que era um jornal do Partido Liberal da época, a notícia a respeito dos fenômenos das mesas girantes, mostrando, inclusive, por primeira vez, o que acontecia na Europa. E aí a expressão que nós dissemos da vez passada, que ele, por primeira vez, divulga na imprensa brasileira, e acreditamos que seja na imprensa de todo o mundo latino, ele usa a expressão para se referir à mesa de médium, traduzindo um jornal parisiense, 16 de julho de 1853, quando ele diz que a mesa, e aí é interessante porque isso foi antes de Kardec chegar a essa conclusão. O fenômeno, quase sempre atribuído por alguns incrédulos ao magnetismo, evidentemente, ninguém pode descartar essa hipótese, assim como aconteceram com outros fenômenos e efeitos físicos, como são classificados esses fenômenos por Allan Kardec, em um livro dos médios, fenômenos que, aliás, sempre existiram. Vamos encontrar fenômenos de efeitos físicos na própria Bíblia, no Novo e no Antigo Testamentos. Fenômeno de voz direta, a mula de Balaão, que fala, a mão que se materializa no festim de Baltazar, durante a ação missionária do profeta Daniel, que decifra toda aquela fenomenologia. Então, esses fenômenos são conhecidos desde todas as épocas. Há registro de fenômenos semelhantes aos das mesas girantes na civilização grega, na civilização romana, porque a mediunidade não é patrimônio do Espiritismo. O Espiritismo tão somente dispõe a investigar esses fenômenos que só são chamados de sobrenaturais até o momento em que, com o crivo da razão, com o entendimento que o Espiritismo nos enseja, nós passamos a vê-los como fenômenos perfeitamente naturais. Então, nós vamos encontrar esses precursores de Kardec no Ceará já registrando para que a mesa ela se movimentasse e entabulasse, que é uma decorrência. Primeiro se movimenta, as pancadas, os códigos estabelecidos, depois, por intermédio desse objeto,
há uma conversa entabulada com a própria mesa, assim, entendida a priori, mas depois vem a explicação devida e que Kardec, como pesquisador único e ao concurso, mais tarde irá, com seu método, definir que se tratava da presença de almas que viveram na Terra e que do mundo espiritual provocavam esse alarido para despertar a atenção dos circunstantes. Então, nós vamos ter esses pretensos pesquisadores cearenses deduzindo antes de Kardec, a partir das informações já colhidas na própria França, de que, para que o fenômeno ocorresse, era necessária a presença de um iluminado, aspas, ao qual se dava o nome de médium. E aí falando da presença da espiritualidade. Veja que coisa realmente interessante. Como dissemos da vez passada, essas experiências não tiveram elos de continuidade, eram pesquisadores que assim se movimentavam sem a necessária visão científica do fato, eram, diríamos até, por isso chamamos de pretensos pesquisadores, né? Mais curiosos, como muitos naquele contexto, para entender o que é que estava por trás desse frisson provocado pelas mesas. Isso não foi novidade, porque na própria Europa, um dos mais notáveis nomes da literatura, compatriota de Allan Kardec, Victor Hugo, também fez, sobretudo quando do seu exílio voluntário na ilha de Jersey, uma série de experiências com seu filho Carlos, com outras pessoas, com a sua própria companheira, com as mesas girantes. Aliás, recentemente, olhando aqui o material, além das mesas girantes, Nádia, foi lançado pela editora Três Estrelas, que não é espírita, né? Esse livro aqui, Victor Hugo, o livro das mesas, as sessões espíritas da ilha de Jersey, que é bem interessante, porque traz as atas dessas experiências que Victor Hugo, essa grande figura, realizou quando entre nós esteve. Claro que ele não tinha, repetimos, essa visão mais acurada que Allan Kardec terá para a investigação desses fenômenos. Curioso que, em razão do que aconteceu aqui no Ceará, em 1904, a Federação Espírita Brasileira, na gestão de Leopoldo Cirne, que foi um dos grandes presidentes da instituição na fase pós-Bezerra de Menezes, aliás, foi o braço direito de Bezerra de Menezes no seu mandato derradeiro, porque quando o Bezerra desencarnou, em 11 de abril de 1900, ele que havia sido convidado pelo mesmo era seu vice-presidente. E Leopoldo Cirne, que teve um mandato de quase 15 anos, iniciando-se em 1900 e permanecendo até 1914, ele publicou em 1904, em face da celebração naquele ano, no dia 3 de outubro, do primeiro centenário do nascimento de Allan Kardec, um opúsculo, Memória Histórica da Federação Espírita Brasileira. Nós até obtivemos uma cópia desse precioso material, em que ele faz aquilo que será o primeiro censo espírita, podemos assim chamar, embora não se tinham essas pesquisas, e ele tem uma ideia através de correspondências, de troca de epístolas, cartas com lideranças espíritas do Brasil, de como estava o espiritismo pelo Brasil afora. E vai ser por conta do Leopoldo Cirne que se correspondeu com um cearense, que na verdade era paraibano, mas filho de um dos que trabalharam com o Barão de Vasconcelos nessas sessões das mesas girantes locais, o farmacêutico Catão Paz, da Cunha Mambede, espírita vanguardista em nosso estado. Em troca de correspondências, ele vai fazer o registro de que essas primeiras experiências ocorridas aqui no Ceará se deram exatamente através do esforço de seu pai, que era o farmacêutico Antônio Paz da Cunha Mambede, em parceria com o referido Barão de Vasconcelos, o comerciante português, repetimos, José Smith de Vasconcelos. E é interessante porque o Leopoldo Cirne, ele coloca na leitura que ele faz, que não é uma leitura correta, mas é interessante, ele dá a entender que o Ceará foi, e não a Bahia,
o pioneiro em razão do surgimento, diz ele, aqui no Ceará, em Fortaleza, do primeiro grupo de estudos espíritas do Brasil. Curioso é que o xará do Leopoldo Cine, o grande Leopoldo Machado, baiano, radicado no Rio de Janeiro, desencarnado em 1957, grande figura, que capitaneou a Caravana da Fraternidade. No livro Caravana da Fraternidade, lançado em 1954, o Leopoldo Machado, quando visitou Fortaleza e fazendo mais tarde o registro da sua passagem na terra de Iracema, ele dirá que, por notícias que tinha, mas ele não cita a fonte, durante muito tempo, quando começamos a iniciar os nossos estudos sobre a história do Espiritismo do Ceará, isso nos inculcava, eu não entendia, nunca tinha encontrado nada, ele dizia que teria sido o Ceará o berço do Espiritismo no Brasil, o que não é verdade, há que se fazer justiça. O berço do Espiritismo no Brasil, embora essas experiências realizadas anteriormente pelos nomes que fizemos menção, o próprio Melo Moraes, que precisa ser lembrado, nós estamos fazendo um trabalho mais pormenorizado sobre ele, como também Manuel Araújo Porto Alegre, embora já tenha sido publicado um livro a respeito, mas queremos compreender um pouco mais do esforço desses companheiros, para não deixar passar em branco, mas cabe esse tiro, de fato, comentamos a vez anterior, a Luiz Olímpio Telles de Menezes, jornalista baiano, que idealizou com muita dificuldade, foi o primeiro a travar polêmicas, inclusive com o clero local, o que é compreensível, uma época em que havia uma religião oficial no Brasil, que era o catolicismo, mas coube esse jornalista fundar em 1865 o primeiro grupo espírita do nosso país, que é o Grupo Familiar do Espiritismo. E cabe a ele também o título de ser o responsável, era jornalista, por divulgar e fundar, em julho de 1869, o primeiro jornal espírita da nossa pátria, o Eco d'Além Túmulo, revista que, inclusive, trazia notícias do movimento espírita na França. Kardec sabia, e isso é publicado na Revista Espírita, dos trabalhos de Luiz Olímpio Telles de Menezes, então esse título cabe a ele. Até porque esses pretensos pesquisadores das mesas girantes daqui, do Ceará, como dissemos, eram mero curiosos. Então, querida, a partir daquele contexto, eu já passei um pouquinho do tempo, né, Nádia, para deixar um pouquinho para as perguntas dos irmãos que queiram. Tranquilo, Luciano, fique tranquilo, está ótimo, estamos acompanhando com muita atenção, até emoção. Aproveitando aqui, qual é o nome mesmo desse jornalista baiano que fundou o primeiro grupo familiar do Espiritismo no Brasil? Luiz Olímpio Telles de Menezes. Aliás, é bom começar a falar a respeito dele. Mas o nome dele é conhecido para outras coisas. Né? É conhecido para outras coisas, é uma figura extraordinária, inclusive desencarnou aí no Rio de Janeiro, na década de 1890. Exatamente. Esquecido, né, do movimento espírita, mas continuou espírita até os seus instantes derradeiros. Então, Luiz Olímpio Telles de Menezes, no próximo ano, sobretudo, é importante, já que nós vamos falar a respeito dele agora, destacar o seu trabalho no ano que vem, e estaremos celebrando os 160 anos do surgimento dessa primeira agremiação, o grupo familiar do Espiritismo. Eu acho interessante que ele fez questão de, no nome da instituição, usar a expressão familiar. Eu bato sempre nessa questão, até porque entendo que os núcleos espíritas emergentes, os pioneiros que surgiram, porque no Rio de Janeiro, o primeiro grupo é de 1873, o Grupo Confúcio, que vai ter uma existência breve, mas deu uma contribuição notável, que foi esse grupo aí no Rio de Janeiro, o segundo do Brasil, uma instituição constituída juridicamente, que vai ser o responsável pela versão à língua portuguesa das nossas primeiras obras espíritas, né, que vão chegar ao Brasil, e a figura responsável será a de um membro do Instituto, que adotou esse nome em homenagem, é estranho, muita gente não sabe disso, mas de homenagem ao grande filósofo Confúcio, cujas ideias até hoje, quem tem a oportunidade de ler Confúcio, assim como Lao Tse e outros sábios do Oriente, tem muitas coisas que se assemelham à proposta kardeciana, aos ensinamentos espíritas e à própria moral cristã, sendo espíritos
adrede preparados e enviados por Jesus, antes dele, para certamente preparar o caminho para a mensagem do maior de todos os homens que já veio à Terra, que é Jesus. Então, fizeram em homenagem ao Espírito Confúcio. Curiosamente, o Dr. Bezerra de Menezes, mais tarde, irá usar o nome de Confúcio como pseudônimo. Nós descobrimos vários pseudônimos que o Dr. Bezerra usava, em outros jornais que ele usava o pseudônimo de Marx, ele usou o pseudônimo de Frei Gil, nos jornais que ele escrevia. E ele vai usar o nome de Confúcio, além de Wilson, que foi outro também que nós descobrimos nas nossas garimpagens sobre a vida do ilustre conterrâneo. Então, esse grupo foi o responsável, através do trabalho do médico Joaquim Carlos Travassos, que adotou o pseudônimo de Fortúnio, através da livraria Garnier, a tradução, por primeira vez, à língua portuguesa do Livro dos Espíritos, como também do Livro dos Médiuns, do Evangelho segundo o Espiritismo. E foi graças à tradução feita por ele. Essa tradução ficou pronta exatamente no início de 1875, e, portanto, supomos, que o Dr. Bezerra não pontua, não diz qual foi o período de 1875 que ele conheceu o Espiritismo, ou a obra que lhe foi presenteada pelo tradutor. Ele recebe, no ponto de bonde, à época, quando se deslocava para a sua residência, que ficava na Tijuca. Esse episódio é bastante conhecido e é de uma fonte segura, porque foi narrada por ele mesmo nas páginas do Reformador. Ele, portanto, recebe o livro e tem a oportunidade de começar a folheá-la. A tradução que foi feita pelo Joaquim Carlos Travassos, que era membro do grupo Confúcio. Desaparece, vão surgir ainda outras instituições na década de 1870, a Sociedade Deus, Cristo e Caridade, depois mudando o nome para a Sociedade Acadêmica Deus, Cristo e Caridade, e por conta disso já algumas divergências em relação, isso é notável no movimento espírita, aqueles que aceitavam a divulgação ou priorizavam a divulgação do aspecto moral do espiritismo, por isso, pejorativamente, adjetivados de místicos. Muita gente confunde, os místicos era por conta da questão Rustem. Não, não. Nessa época, ainda não havia esses conflitos propriamente. Alguns até se equivocam nessa leitura. Era em relação à valorização do aspecto moral do espiritismo. E aqueles outros que optavam por valorizar o aspecto mais científico ou filosófico também do espiritismo, vistos como científico. Aí já tinha uma ideia na mudança do nome, mas nós vamos observar, e o tempo vai mostrar, que se não fosse a valorização desse aspecto, sem entender o espiritismo fragmentado, como entendia Bezerra de Menezes, que eu digo sempre, foi o mais científico dos espíritas brasileiros oitocentistas, porque ninguém tinha as credenciais de cientista de Bezerra de Menezes, que foi membro da Academia Imperial de Medicina, mas ele entendeu a necessidade urgente à época de valorizar, e por isso o espiritismo no Brasil se expandiu, o aspecto essencial que todos nós necessitamos, que é o aspecto moral, sem, evidentemente, descurar dos demais aspectos, mas pela prioridade do conforto, do alento, do consolo e da necessidade de um convite de transformação interior, porque dizemos sempre, por vezes, nós nos empanturramos de conhecimentos e de filosofias, mas às vezes nos tornamos nulos na capacidade de sentir, de perceber a dor do outro. Então, o Dr. Bezerra de Menezes, ele tem a oportunidade de receber essa obra exatamente em face desse contexto, dessa época dos anos 1870, em que o Espiritismo, já 2 décadas após, coincidentemente, 20 anos após Kardec travar contato com os imortais e começar a frequentar as reuniões na residência de Madame Blenard Maison, em Paris, para melhor entender o fenômeno do intercâmbio entre as 2 dimensões existenciais. Então, 20 anos após Bezerra de Menezes, aí tem a oportunidade de se iniciar nos estudos espíritas, embora venha a se declarar espiritista somente 11 anos após. Atitude até de prudência, pelos seus muitos afazeres, mas ele já aderira pelo coração ao espiritismo, tanto que já passa a escrever nas páginas do Reformador, que foi fundado em 1883, que ainda não era o órgão informativo da Federação Espírita Brasileira, que ainda não existia a Federação Espírita Brasileira,
ela vai começar a ser organizada em fins de 1883 e fundada no início de 1884. Então, nós vamos ter o Dr. Bezerra já sedimentando as suas convicções, passando por anos de estudo, para que já em 1883, no próprio Reformador, e depois atuando na Federação Espírita Brasileira, viesse a se empenhar a fim de organizar o movimento espírita nacional. Finalizando a nossa participação nesse momento, Rosa, Joalina, Carlos, minha querida Nádia e Dodói, não podendo participar efetivamente. Saúde para você, querida, aproveitando aqui, já que citamos o nome do Dr. Bezerra de Menezes, que ele possa chegar juntinho de você. Nós precisamos muito ainda das suas atividades, do seu esforço, do seu trabalho, junto ao ICEB e no Movimento Espírita Nacional. Então, o doutor Bezerra vai, por 2 vezes, ter a oportunidade de assumir a Federação Espírita Brasileira, a primeira em 1889, no mandato que prosseguirá até o ano seguinte, quando vai tentar empenhar-se, a priori, para organizar o movimento espírita. Saber quantos núcleos espíritas estavam florescendo no Rio de Janeiro, em especial, e em outros estados da federação, até porque não se tinha uma noção exata da quantidade de casas espíritas que surgiam. Veja que 20 anos após, o fenômeno das mesas girantes, que, de certa forma, e aí Kardec tem plena razão no livro dos Médiuns, startou, ou fez startar, usando a expressão de hoje, todo o processo desenvolvimentista do nosso movimento espírita no nosso Brasil, a ponto de, em 1889, por exemplo, no dia 31 de março, foi o dia que Bezerra escolheu, de 1889, quando se celebrava os 20 anos de desenlace de Allan Kardec, 21 de março de 1869, 31 de março de 1889, para que assim houvesse todo um movimento no Rio de Janeiro de juntar as casas espíritas existentes num congresso espírita que ele realizou. Só lembrando, o congresso espírita naquela época não era como os nossos congressos de hoje. Hoje nós temos os congressos, né, e nós temos um desfilar de expositores, cada um vai dar o seu recado, que é muito bom, sobretudo pela interação fraterna. Mas naquela época os congressos eram para exatamente congregar casas espíritas, as instituições, as suas lideranças iam para debater ideias, projetos, para que fosse o espiritismo mais difundido em nosso país. Então, ele fica durante esse primeiro ano, conseguiu fazer essa proeza, e depois volta ao seu mandato derradeiro, a partir do dia 3 de agosto de 1895, mandato que irá até o dia 11 de abril de 1900, quando ele retorna ao mundo espiritual. Mandato mais difícil, em razão das dissensões que vão acontecer no nosso próprio movimento espírita, que são os problemas decorrentes da nossa natureza humana, das nossas idiosincrasias, das nossas contradições, não tem absolutamente nada a ver com o espiritismo. Os problemas de dissensões que aconteceram no passado, como ainda hoje, tem a ver conosco, com os nossos condicionamentos atávicos, com os nossos maus hábitos ainda não devidamente trabalhados, porque Kardec já enfrentou, claro, problemas na própria França em seu tempo, quando encarnado, sofreu críticas, calúnias. Não podia ser diferente, porque quem pega na sua rua, quem se dispõe a fazer um trabalho em prol de Jesus, na divulgação de uma doutrina que é o próprio Consolador por ele prometido, não poderia passar incólume, sem as ofensas, os ataques, as incompreensões dos seus contemporâneos, muitos que se diziam seus amigos, e o Dr. Bezerra de Menezes, que receberá em 1895, merecidamente, a alcunha de o Allan Kardec brasileiro. O título era o nome completo, o Allan Kardec brasileiro e o Allan Kardec brasileiro. Para fechar, ninguém no Brasil, Nádia, ninguém no Brasil, Rosa, Joalina, Carlos, os irmãos e irmãs que nos escutam, fez o que o Dr. Bezerra de Menezes fez na virada praticamente do século, o século das mesas girantes, em termos de divulgação. Em 1887, ele assume, pelo Centro da União Espírita do Brasil, a difícil tarefa, e tinha que ser ele. Embora não fosse filósofo, uma Nádia, naquela época não havia propriamente curso de filosofia no Brasil, ele era
um verdadeiro filósofo, escolheu, inclusive, como tema da sua coluna, falando da vez passada, que era uma coluna semanal, o título Estudos Filosóficos, em que ele instigava aqueles que queriam conhecer o Espiritismo a pensarem, a refletirem, a questionarem. Então, ele escreve em 4 jornais: Jornal do Brasil, Jornal Gazeta de Notícias, antes no Jornal País, o primeiro jornal, cronologicamente, e um derradeiro que as biografias não registravam. Ele publicou até 1900, inclusive recuperamos o seu último artigo, que não foi publicado, porque desencarnou, o Jornal Gazeta da Tarde. Então, por conta desse seu escopo em divulgar pela principal mídia da época, que era a imprensa, a doutrina espírita, ele recebeu com justiça do próprio movimento espírita o título de o Allan Kardec brasileiro, que não foi, como dissemos da vez passada, o seu título mais honroso, é o título que mais trazia a ele intimamente um alento, um conforto pelo seu trabalho despretensioso em relação a quaisquer conquistas de natureza material, tanto que desencarnou na mais extrema penúria do ponto de vista material, mas conseguiu amealhar um patrimônio incalculável do ponto de vista espiritual. Era o título de um médico dos pobres. Título que lhe foi dado pela população da freguesia, hoje bairro de São Cristóvão, em razão dos seus inúmeros serviços prestados e, de fato, gratuitamente às pessoas que ali viviam. Muito antes, aliás, de ser espírita. Então, isso é da natureza de Bezerra de Menezes. Enfim, querida, era isso que nós tínhamos a conversar. Perdão aí, que a história às vezes enfada um pouquinho, cansa, né? Mas eu deixo esse espaço aí para que vocês possam tirar alguma dúvida, se tivermos condições de responder. Senão a Nádia aí me ajuda, me socorre, né? Também em relação a qualquer ponto que nós não saibamos explicar. Obrigado, queridos, pela atenção e pela paciência. Fica aqui à disposição de vocês, para quem queira fazer alguma pergunta. Nós aqui agradecemos o ICEB, sempre muito feliz com as suas preciosas colaborações, contribuições, pesquisas, informações que são absolutamente desconhecidas da maioria das pessoas, dos espíritas, o que acaba sendo, do nosso ponto de vista, o seu trabalho, uma espécie de reparo, de reconhecimento ao esforço desses pioneiros, dessas criaturas que, depois de iniciado mesmo o processo de divulgação do Espiritismo no Brasil, continuaram a colaborar nesses esforços de aprofundamento e expansão da divulgação. Então, é sempre uma contribuição muito preciosa que nós valorizamos. E você sabe que aqui no ICEB nós instituímos um programa, um projeto de figuras de amor a Jesus e Kardec, em que nós vamos trazendo depoimentos, estudos de companheiros para valorizar e não deixar caírem no esquecimento ou permanecerem no esquecimento esses nomes, essas figuras, esses esforços, essas contribuições dos nossos irmãos, e você faz isso com tanta beleza, com tanta técnica, o historiador que você é, de formação, de profissão e de atuação. Então, nós estamos sempre muito agradecidos a você. As pessoas, nossos irmãos que estão aqui conosco pelo YouTube, olha, Leia Brum está dizendo aqui, grandioso aprendizado nesta exposição. É verdade, nessas sempre, em todas, né, Leia? Olha, nossos companheiros lá no YouTube. Caritas Gomes, dando-nos boa noite, paz e bem. Zenir Fattori, boa noite a todos. Portal do Consolador, também nos cumprimentando. Também cumprimentos de Ilza Godinho. Boa noite, Blumenau, grande Kardec. Roberto Psales, boa noite, meu amigo. É para você, hein? O Roberto Psales. O Francisco Orlando, boa noite, amigos. O José Maria Barbosa Filho, boa noite, saúde e paz a todos lá de Paraíba. Eduardo Rosa, boa noite, querida família universal. Que beleza, hein? Nós estamos aqui em família. E a Caritas Gomes volta a falar aqui, gratidão excelente.
Bom, evidentemente que nós concordamos com todos eles, com todos eles. Você queria, nós não temos ainda outras informações, mas daqui a pouco elas podem chegar. Nesse ínterim, você pode repetir o nome do compatriota de Kardec, que antecipou esses estudos 7 anos antes de o codificador 10 fazer essa anos, né? pesquisa? 10 anos, foi em 1847. 10, foi 10 No anos? Brasil, em 1850, que foi feita a versão à língua portuguesa. Nós publicamos, e até quem quiser encontrar um artigo no Reformador, hoje com o Google é mais fácil. Você coloca lá o nome Louis, que é Louis, né, em francês, Alfonsi, que é Afonso, Carranet, Carrnet, Louis Alfonso Louis Alphonse Carranet. Carranet, d'accord. Carranet. Eu não sou versado na boa pronúncia do francês, como Nádia é, né? Já déjà écrit. Então, você coloca, tem no Reformador, já está com 5, 6 anos, 7 anos, talvez, que nós publicamos um artigo em que conseguimos, inclusive, os dados biográficos dele. Então, foi uma figura notável, que realmente, usando médiums sonâmbulas, especialmente uma delas, ele colhe, repetimos, 10 anos antes do Livro dos Espíritos. Por isso que eu digo, sempre tem muita coisa que ser estudada. E como eu colocava, Nádia, nós estamos fazendo um trabalho também aqui com documentos antigos do Ceará provincial e nos deparamos, mas comentei isso da vez anterior, nós temos muito material, principalmente por conta da Inquisição, que atuou no Brasil, de casos curiosos, mostrando a presença da espiritualidade através de médiums, não assim vistas, né? Mas nós temos casos de fenômenos de pessoas condenadas, porque, entre outras razões, se era colocada a questão da conversa com mortos, né? A expressão era essa mesmo, morto não era nem o demônio, não. Então, a mediunidade aqui, nós estamos fazendo um trabalho que ainda, se Deus permitir, evidentemente, um desejo nosso, de pegar um pouco aí o Brasil colonial, o século XVI, XVII, XVIII, e ver o que tinha de mediunidade por aqui. Né? Tinha muita coisa. Eu queria aproveitar também, querido, se você me permite, enquanto surge alguma pergunta. Deu certo? A resposta é Luiz Afonso Carneiro. Eu anotei. Só para antes de você completar, você acha que o médico que você também citou aqui no Rio, o Alexandre Melo Moraes, ele pode ter seguido o Luiz Alfonso? Porque se o Certamente. Alfonso foi 10 anos antes, o Alexandre foi depois. Eu não tenho a menor sombra de dúvida, até porque ele foi antes de Kardec. O Alexandre Melo Moraes foi antes de Kardec. Repito, eu até pesquisei um pouco, tenho inclusive alguns livros dele, Coreografia do Brasil. Ele era dado a historiador também, né? Não era por ofício, ele era médico, mas uma figura de projeção, principalmente no Rio de Janeiro. Então, ele fazia essas experiências. Né? Não sei até que ponto ele, quem sabe, encontrou algo a mais, que talvez o tempo com as pesquisas, porque, como dizia meu saudoso amigo Eduardo Carvalho Monteiro, quando você começa a pesquisar, é impressionante, Nádia. Você entra na faixa mental do pesquisado, isso eu tenho. Aparecendo. Vão aparecendo coisas impressionantes. Isso. Então, o Luiz Afonso, 10 anos antes de Kardec, e O médico Melo Melo Moraes, Moraes ele começa as notícias que nós temos de 1853, mas eu acredito piamente que ele pode até ter começado um pouquinho antes, né, a fazer essas experiências, de qualquer maneira, é, porque depois do essa obra do Carranet, ela certamente influenciou outras pessoas, principalmente, não nos esqueçamos, do pessoal da homeopatia. Todos os médicos homeopatas, né? E o Melo Moraes era homeopata, ainda tem esse detalhe. Então, ele estava ligado ali, certamente, ao Bento, a pronúncia, eu acho que é Birré, ou Muri, como nós pronunciamos, ao português João Vicente Martins. Então, ele fazia parte daquela pleide ali de homeopatas. Então, isso eu creio piamente que eles tinham, sim, em conversas entre eles, nos estudos que faziam, até por conta da própria homeopatia, né? E Samuel Hahnemann, então tinha todo esse conhecimento, né, da espiritualidade, corpo espiritual, então não tinha como ele não estar investigando isso.
guardadas as devidas proporções, viralizou antes de Kardec. Sem dúvidas. A obra, de certa forma, viralizou, principalmente, até porque a tradução foi feita no Rio de Janeiro, nós não temos ideia da tiragem, infelizmente, ainda não conseguia um livro desse em língua portuguesa, está disponibilizado em francês, né? Mas essa tradução foi noticiada no Jornal do Comércio, nós ainda não conseguimos, mas certamente o mais interessante é que brasileiros leram esse livro que falava do mundo espiritual, essa questão que ainda hoje levanta polêmica, nós estamos fazendo aí 80 anos do trabalho de André Luiz, praticamente, né? Descortinando para nós com nuances encantadoras a realidade do mundo espiritual, das colônias espirituais, e ainda há quem polemize em relação a isso. Então, o Carnaby, antes de Kardec, falava de colônias espirituais, como o Swedenborg, falamos na vez passada, também falava a respeito disso, né, do vestuário dos espíritos, é muito interessante. Querida, eu queria só agradecer, já que você citou o nome dela, que está presente assistindo a nossa live, a poetisa Isa Goldinho, né? Isa Godinho. É uma figura queridíssima. E hoje, Isa, querida, eu recebi um livrinho que ela fez, um livro maravilhoso em poesia. Pena que eu não trouxe aqui. Como é o nome da poesia? Isa? Ela fez uma homenagem à obra de André Luiz em poesia, coisa mais impressionante. Isa, se você está nos ouvindo, continua conosco. Por favor, mande-nos agora o nome do seu livro. Eu acabei de receber. Né? Então, para nós é uma honra especial, porque, particularmente, o grupo que nós frequentamos há décadas e que nos oferece oportunidades de estudo e de trabalho é o Grupo Espírita André Luiz, aqui no Rio. Isa, manda essa informação para nós, por favor. Posso falar aqui sobre o Eduardo Rosa, ou Luciano? Ele está perguntando. Sim. Ele faz aqui uma pergunta. O Roberto Psales está lhe dando parabéns, Luciano. O Eudes Costa está nos cumprimentando. Eu queria voltar um pouco depois à questão do método do Kardec e tal lá, das mesas girantes, mas antes vamos conversar aqui com o Eduardo Rosa. Ele está perguntando, Luciano, há a influência dos negros escravos no quesito espiritualismo, no despertar da religiosidade bem vivida? Sem dúvida, né? Aliás, nesse capítulo, eu louvo sempre a atitude do Dr. Bezerra de Menezes. O Dr. Bezerra de Menezes publicou uma obra que foi, assim como A Cabana do Pai Tomás, de Harriet Stoll, nos Estados Unidos, um emblema na luta em prol da abolição. Que é uma obra, aliás, de Harriet Stoll, interessante, que A Cabana do Pai Tomás, numa entrevista que ela deu, uma obra que eu li quando garoto, ela dizia que... Quem é Stoll que deu a entrevista? Oi? A Stoll que deu a... Harriet Stoll, ela deu a entrevista. Ela disse que quando estava escrevendo o livro, havia momentos em que ela não sabia o que estava escrevendo, era como se estivesse olhando numa tela, e naquela época não havia televisão, ela via as imagens, né? Fenômeno mediúnico. Mediúnico típico. E no caso, portanto, respondendo à pergunta aqui, sim, do Eduardo Rosa. Até porque essas práticas, assim como dos nossos nativos, os nossos índios, as práticas simples de pagelança, possibilitavam o intercâmbio com o mundo espiritual, até hoje. Da mesma forma, aqueles que foram arrancados brutalmente da Mãe África, né, para virem construir o Brasil conosco, na condição de escravos, também conheciam toda essa mecânica de relação com o mundo espiritual no jeito deles, né? O Dr. Bezerra tinha, portanto, um apreço muito grande. Tanto é que até hoje há notícias dele se manifestando em locais de religiões de matrizes africanas, né? Então, há registros disso. Ele tinha esse cuidado. Nós já dissemos aqui na outra oportunidade que o Dr. Bezerra de Menezes teve 15 filhos carnais, né, dos 2 casamentos. E, lembrando para quem escuta a primeira vez, a primeira esposa desencarnou com 19 anos e ele se casou posteriormente com a irmã materna da primeira esposa, com quem terá mais 13 filhos. E ele ainda adotou uma filha, que seria, portanto, a de número 16, Antônia, deu-lhe o sobrenome, Bezerra de Menezes, e ela era uma escrava alforriada. Você falou sobre isso aqui. Então, eu estou dizendo aqui para entender o... Para o Eduardo Rosa, isso. Né? E no romance dele, é interessante, A Pérola Negra, que é um romance, por isso que falava, um romance
abolicionista. Essa obra foi reeditada, originalmente publicada em folhetim, no Reformador, e hoje a Federação Espírita Brasileira tem esse romance. Ele fala exatamente muito disso, né, a respeito desses fenômenos que são comuns nas religiões de matriz africana. Isso. Então, Eduardo, está atendida aí a sua questão. Deixa eu ver se nós temos aqui já a informação da... Roberto Salles, aí que você citou, foi meu companheiro de mocidade Roberto Salles está aqui. Meu companheiro de mocidade espírita, né? É, né? A mocidade espírita Joana de Arras, um irmão muito querido. Isso. Bom, enquanto nós aguardamos aqui a informação da Isa, Isa, manda a informação. Queria voltar, Luciano, à questão das mesas, do surgimento das mesas. E você falou também sobre a parte do método. E tudo isso aqui é uma questão. Primeiro, por que o plano espiritual? Porque tudo faz parte de um imenso planejamento espiritual, porque tinha soado no infinito o momento grandioso de se consubstanciar a promessa de Jesus à humanidade terrena, trazida por esse missionário tão afeto ao coração de Jesus. Então, há um planejamento. Evidentemente, nós sabemos que esse planejamento vem de milênios até, porque eles não iam fazer uma coisa adaptada amadoristicamente a cada século, a cada conjunto de séculos. Então, no século XVII, nós temos dois momentos importantes na filosofia, que é porque estavam esgotadas as modelagens vigentes e tal. Então, havia o empirismo na Inglaterra, e atravessando o canal havia o racionalismo de Descartes e o empirismo de John Locke. O empirismo de John Locke dizia que nós conhecemos pelos sentidos. E o racionalismo de Descartes, naturalmente seguindo Kant, nós conhecemos pela razão, pelo intelecto. O Kant veio e disse, estão todos dois interessantes e tal, eles se complementam. Mas aí, essa metodologia, essa estratégia didático-pedagógica do plano espiritual superior vem do empirismo, porque é uma opção metodológica de impactar as pessoas pelos sentidos, exatamente o que advoga o empirismo. E depois vem o Kardec para lançar o que advoga o racionalismo. Não, agora vamos pensar. As crianças estão na sala, chegaram os adultos na sala para explicar pela razão. Então, essa é uma questão dessa didática estratégica, didática pedagógica bem importante do ponto de vista de nós pensarmos como tudo, não há caso mesmo, mas tudo está minimamente planejado às minudências. A cada instante do tempo cronológico na Terra e do tempo da duração de que nos falou o nosso Bergson no psiquismo humano no planeta. Então, essa é uma questão da estratégia. Agora, certamente, eu estou assim sendo audaciosa dizendo certamente, mas eu acho que o Kardec sabia desse planejamento. Quando ele encarnou, ele sabia, olha, o planejamento é este, nós vamos por este caminho e tal, para sensibilizar as pessoas sensorialmente e tudo. Por que você acha que o Kardec demorou mais do que o Luiz Alfonso, do que o Melo Moraes, para tratar das mesas girantes? O que você acha que pode ter sido o motivo desse hiato entre essas, digamos, ações mesmo de pesquisa, não é isso? E depois, se você puder ainda falar, você mencionou o método do Kardec,
qual a parte do método de Kardec para as mesas, porque o Kardec tem um método, e para as mesas, eu entendi que você se referiu a uma parte da metodologia de Kardec. Pode falar sobre isso? Começando pelo fim, foi algo evidentemente superficial para que quem nos ouve pudesse entender um pouco aquilo que Allan Kardec vai aprimorar a partir de 1855, na investigação daqueles fenômenos. Que eu costumo dizer sempre, sabe, querida? Aliás, tem um carinho, você citou aí, John Locke, uma figura extraordinária, grandemente importante no processo das revoluções inglesas do século Sim. XVII, inclusive essa proposta que a Inglaterra permanece até hoje, com o parlamentarismo, que no caso de lá foi exemplar, diferentemente do nosso país, que vai ter um parlamentarismo meio enviesado, né? Mas aqui tudo é mitigado. Luciano, você é historiador, sabe que aqui tudo é mitigado, tudo. é verdade, faz parte. E obviamente, a importância de Descartes, né? O cogito ergo sum, penso logo existe. Agora, em relação a Kardec, o interessante é que quando ele, isso é sempre pontuado nas biografias, antes ainda de robustecer aquilo que ele vai estabelecer mais tarde como método mais criterioso, especialmente a partir da fundação da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e nos outros estudos que ele vai encetar até a composição das demais obras, nessa fase inicial dele, o que nós observamos, e por que ele veio depois desses, porque tinha uma razão de ser. Nenhum que veio antes, e também nenhum outro que veio depois, na nossa modesta opinião, pelo menos no século XIX, tinha esse critério, esse crivo, né, de uma análise racional pelo contexto, positivismo de Comte, que desencarna em 1859, foi contemporâneo de Kardec, né, influenciou sobremaneira, né, em relação até a questão das pesquisas que eram realizadas, como até posteriormente, inclusive no Brasil, lembrando que o nosso lema da bandeira nacional, ordem e progresso, é de origem positivista, né, do Augusto Comte. Então, Kardec, querida, ele, obviamente, que veio no tempo certo. Se tivesse vindo antes, talvez não tivesse dado certo. Depois ele veio exatamente no meio, porque aqueles que vinham antes, como citamos, eram pessoas que, mesmo Melo Moraes, eles não tinham as credenciais que Kardec terá de fazer um trabalho cauteloso, uma investigação criteriosa. E isso é tão extraordinário que, como dizia, nas biografias de Kardec, quando ele trava contato com os fenômenos, comentamos isso da vez passada, ele, como era um homem de ciência, entendamos a ciência, ou de cientista, claro, ele vai menear a cabeça e vai dizer que não aceitava aquele fenômeno de mesas, e havia as fraudes, evidentemente, como dissemos há pouco, as fraudes, principalmente naquela fase das materializações e também de casos de fotografia, houve muita fraude desse tipo, em meio a fatos reais. Então, Kardec meneia a cabeça e diz: eu não aceito, sinceramente, eu não aceito que uma mesa, aquela velha expressão, que não tem cérebro, tem sistema nervoso, que a matéria vegetal morta, ela possa dar aos seus perquiridores, aos seus indagadores, aos seus questionadores, respostas às questões formuladas. Mas é aí que eu digo que entra a postura até mais socrática, né, da sabedoria. O homem do bom senso, o bom senso encarnado, como dirá Camille Flammarion mais tarde. Eu não aceito até que o contrário me seja provado. Por isso que dissemos que somente depois ele investiga, ele tenta entender o que as mesas girantes queriam dizer, mas aí ele começa, a partir de 1855, a participar, e citamos, né, das reuniões na residência da Madame Blé na Maison, e a médium, Madame Roger, que era uma médium sonâmbula, ela começa também a se manifestar, e em meio às investigações que ele faz a partir dali, é que, aliás, essa constatação, faça-se justiça, ele chegou ao resultado, mas com a ajuda dos professores do mundo espiritual, né? Porque os próprios espíritos é que, de certa forma, porque achavam que era aquele momento, vinham lhe dizer: olha, não é a mesa que te fala. E até então ele ainda tinha dúvidas, mas somos nós, já que o tema de hoje é nesse sentido, né? Fala da imortalidade, as almas dos homens que vivemos na Terra, que vão para te mostrar
essa realidade. Aí foi a partir dali que se abriu para ele um novo painel investigativo. E ele começa, aí sim, a tangenciar a pesquisa mais para esse lado e abandona as mesas girantes. Tanto é que mais tarde ele próprio vai dizer, olha, é interessante que as mesas tiveram o seu papel. Aliás, o espiritismo. Era só para impactar os sentidos, as Exatamente. Aí sensações. você falou muito bem aí do empirismo, do Locke. Agora, o mais interessante é que ainda hoje há pessoas que permanecem nas mesas, né, investigando. Mas o curioso é que o espiritismo, isso fez parte da nossa cultura, né? O espiritismo não dá para viver sem as mesas, né? Então tinha as reuniões antigas. Então o espiritismo começou com Agora, felizmente, elas não giram mais, não dançam, não giram mais, até porque são ficam quadradas, quietinhas. elas eram tripóides, né? Três perninhas para rodar. Elas ficam quietinhas agora. Então, Mas olha, ele abandonou as mesas, obviamente, ele ia tirar isso do livro dos médios, né? Porque mas o meu ponto, Luciano, é se o Luiz Alfonso e outros, antes de Kardec, pensaram em investigar, se aproximar mais das mesas, por que o Kardec demorou tanto? Ou a minha outra hipótese é: será que ele já estava também investigando? Será que ele teve notícia de que o Luiz Alfonso já estava envolvido? E ele foi se guardando e resguardando, porque você lembrou o bom senso encarnado. Foi se resguardando antes de ter algum ponto de concretude nos seus estudos, na pesquisa para isso. É uma outra hipótese, né? é interessante, esse livro aqui, do Vitor Hugo, é anterior, é de 1853, né? Começa com as experiências que ele já narrava. Então, o fenômeno das mesas girantes já era conhecido. O Carranet, vou usar o nome para ficar mais fácil, já que o nome é complexo, é grande, mas é Luiz Afonso, né? Português. Luiz Afonso, como fazia o Viana de Carvalho, a portuguesava o nome, Luiz Afonso Carranet. Então, o Carranet, ele propriamente antecede a fase das mesas girantes, né? Não há registros dele investigando, até porque a obra é de 1847 e não publicou mais nessa linha, mas certamente ele vai desencarnar um pouquinho depois. Mas Kardec tanto sabia disso tudo, Nádia, que você está colocando, agora não podemos dizer que ele começou a montar essa biografia, ou essa biblioteca pessoal dele, a partir de 1855, você já vinha estudando. Lembremos que Kardec era feito ao estudo do magnetismo. Sim. Quem estuda magnetismo, certamente ele devia ter a obra do Carranet antes. Agora, depois ele tinha. Tanto é que no catálogo racional das obras espíritas, você pode procurar lá, de Allan Kardec, está lá a relação, o livro do Carranet. Tinha um livro dele, então ele leu, está em francês. Então, Kardec já vinha maturando isso aí. Acredito que talvez ele tenha adquirido o livro por conta dos seus estudos do magnetismo, porque era um trabalho, né, que envolvia magnetismo, até para a indução das médiums, né? Nesse processo, ainda não muito bem compreendido, do fenômeno mediúnico. Então, ele certamente que travou contato com todas essas obras. Do Carranet, com certeza, repetindo, está lá na relação das obras. Então, se ele tinha obra, só não posso precisar quando ele adquiriu. Uma obra anterior, certamente que ele estudou tudo isso. E certamente Kardec era um rato de biblioteca, isso não há Não tem a dúvida. menor dúvida, não tem a menor dúvida. Kardec foi um garimpeiro aí de obras que, de outros países, inclusive por ser poliglota, facilitava muito. Olha, acho que eu já repassei o Eudes Costa, que nos cumprimentou. O Eduardo Rosa, ele voltou e disse: gratidão, sou do SEJ de Fortaleza, Ceará. Tem E o um amigo, SEJ é o quê? Teu amigo, né? Sérgio, é do Centro Espírita João Evangelista. Isso, e também quem vem do SEJ aí, de Fortaleza, é o José Reginaldo, que também está nos cumprimentando. Bom, que bom que o SEJ está aqui conosco. A Marisa Oliveira também está nos cumprimentando. Então, já vimos por que o Kardec fez essa. Não se antecipou tanto, mas possivelmente se tenha antecipado, mas se tenha resguardado também nesse particular. E era tudo muito novo, né, Nádia? Então, a prudência dele, por isso o bom senso, o cuidado, né? Então, Kardec foi ao concurso, como dissemos, porque ele não se precipitou. O Carnet tem uma obra notável, claro, a obra dele é notável, mas ele não teve o método, não usou o método de Kardec, foi muito por curiosidade, não tinha, né, todo esse aparelhamento que Kardec terá exatamente pelo tempo do trabalho.
né, que Kardec vai encetar para até a sua desencarnação Importante também, porque você deixou realizar. muito claro que o Luiz Afonso e o Melo Moraes não tinham ainda um método, e o Não Kardec tinha, não tinha. criou um método. Exatamente. Possivelmente ele tenha aguardado finalizar a concepção do método para provar através do método que ele estava com esse objeto de conhecimento. Acho que essa agora é a Exatamente. melhor. Você, como excelente professora de filosofia, fechou o chave de ouro. Didaticamente foi isso que aconteceu. Repito, eram curiosos, né? Embora o Melo Moraes, Sério, cientista, né? sério, Curiosos, sério. fazia. Eu até creio, sinceramente, que ele possa ter feito algumas reuniões mediúnicas. É possível, o Melo Moraes, né? Estamos nessa investigação, mas, né, a constatação do que se processou realmente vem com Kardec, né? Do que será o Espiritismo. E nós estamos no mês dele, né? Nós estamos no mês dele. Então, nós temos aqui, nós não temos mais nenhuma participação. Também queríamos saber se você, Luciano, tem mais alguma coisa a dizer para nós encerrarmos mandando uma vibração para o Kardec. Bom, primeiro dizer do meu amor por você, da minha gratidão, Recíproco, recíproco. e o acolhimento carinhoso desse grupo, a Rosa, aqui quem está mais presente, a Joalina, tem a Léa, o nosso querido Carlos. Então, querido, é só de gratidão, de agradecimento, né? Obviamente, externar o nosso reconhecimento a ele, a Allan Kardec, né? Mês de Francisco de Assis, mês de De Mahatma Gandhi, esse 2, Gandhi, 3, Mahatma 4, Gandhi, 2 de esse outubro, 2, 3, 4 de outubro 2, 3, é um 4. luxo. Dia 3 foi aniversário da minha neta, né? Minha 2 única. Gandhi, 3 Kardec, 4 Francisco. Dia 3, me permite colocar, foi aniversário da minha neta, Maria Clara. Ah, 3 de sim. outubro, nasceu dia de Kardec. Não por acaso a neta de um pesquisador espírita nasce no Então, dia de Kardec. eu ia fazer uma palestra, foi no sábado à noite, veja como é que são as coisas. Ela fez 15 anos agora, né? Minha filha se casou muito cedo, e eu sou avô de uma neta já de 15 anos. E eu ia fazer uma palestra no Centro Espírita João Evangelista, o SESC, sábado à noite, e a minha filha, antes do tempo, a bolsa rompeu, o médico não estava em Fortaleza, o meu genro, esposo dela, estava incomunicável dentro do Castelão, o estádio, assistindo a um clássico, né, Ceará e Fortaleza, ele torce Fortaleza. Aí eu tive que ir no lugar, né? Cobrou pro avô. Não, aí eu entrei na sala, vi minha filha dar à luz, né? Quer dizer, foi feita a cesariana, arranjamos outro médico, de última hora, foi um momento de muita tensão. Aí eu que vi minha filha nascer, vi a filha e vi a neta, né? Então, é uma emoção dupla, né? Então, nasceu dia 3 de Espetáculo. outubro. Que espetáculo. Olha, a Verônica Mota também veio aqui nos cumprimentar, dando parabéns pelo programa. Muito obrigada, Verônica. Então, Luciano, nós, mais uma vez, estamos aqui muito encantados com a facilidade, com o seu trânsito por entre esses meandros, esse cipoal de informações que você, com tanta maestria, percorre. O ICEB sempre muito agradecido pela riqueza das suas participações aqui. Nós somos todos não só muito encantados, mas reconhecidos devedores da sua participação e contribuição ao estudo da doutrina e no movimento espírita no Brasil e no mundo também. Então, se você, por hoje, por enquanto, não tem mais nada a dizer, porque você tem sempre muito para dizer, mas nós temos outro encontro, viu? Para todo mundo que está aqui conosco, nós temos outro encontro ainda neste planejamento, em que nosso querido Luciano volta ao ICEB, mais uma vez com a nossa gratidão, rogando a Jesus, a Maria, aos nossos anjos da guarda,
a todos os nossos amigos espirituais as bênçãos e a nossa gratidão por tudo que temos vivido em função, Jesus, da tua mensagem, da tua figura, do teu amor, junto de nós, humanidade terrena, e aqui no planeta que tão amorosamente diriges, nós te sabemos junto de nós, sempre a iluminar nossas consciências, aplacar as nossas emoções tantas vezes em desalinho. Mas tudo, Jesus, sob a égide do teu amor, da tua paz e da tua luz. Nós te rogamos, Jesus, que envies ao nosso amado Allan Kardec, Hippolyte Léon Denis Rival, por tudo que em teu nome veio até nós trazer para consubstanciar a tua promessa. Eu rogarei ao Pai que vos envie um outro Consolador, que Kardec, mestre, este valoroso espírito, tão afeto ao teu coração, possa receber de todos nós as vibrações de nossa gratidão profunda por tudo que temos recebido e por tudo que temos conosco e ainda não descobrimos, porque é um imenso manancial de desdobramentos, sutilezas e essências da tua mensagem. Nós, mestre querido, ao te agradecermos, ainda te rogamos que nos acompanhes agora para a finalização do nosso estudo com Rosa Rita Martins. Então vamos unir nossos pensamentos a Deus Pai, a Jesus, nosso Mestre, e a toda a cúpula espiritual do ICEB, papel de Deolinde Amorim, do Dr. Jorge e Andréia. Estamos muito gratos, todos, gratos ao Luciano Klein, por tudo que nos rememorou hoje e por tantos conhecimentos novos que nos trouxe sobre a história da doutrina espírita no nosso país, do seu desenvolvimento e crescimento. Agradecemos por esses conhecimentos, porque a história é a base do estabelecimento de todo conhecimento. E sem essa história, sem esse conhecimento, como podemos seguir nessa divulgação dessa doutrina de ensino, de aprendizado e de consolação tão importante em nossas vidas? Obrigada, Luciano, por esse histórico tão lindo, tão importante na nossa doutrina. Obrigada, mestre, e muito grata estamos por esses aprendizados de hoje, mas antes de encerrarmos, queremos vos pedir mais uma vez pela paz no nosso planeta, que vossos mensageiros de luz possam chegar até nós em todos esses pontos onde ainda vemos tanto ódio e tanta guerra, que vossos mensageiros possam iluminar os corações desses que ainda se comprazem nas guerras, trazendo tanta tristeza para tantas famílias. Então, mais uma vez agradecidos por tudo o que aprendemos hoje, por todos os conhecimentos, por essa rememoração da doutrina espírita no nosso querido Brasil. Vamos encerrar os nossos estudos de hoje. Graças a Deus.